Esse é o primeiro vídeo de resenha que eu faço no canal e já vai ser logo um vídeo sobre o porquê que eu odiei tanto o queridinho do BookTok. Eu escrevi 4 páginas de resenha de todos os meus pensamentos, assim, de tudo que eu queria falar nesse vídeo pra eu não esquecer, porque eu tenho muito pra falar, muito pra criticar o porquê que esse livro é tão ruim. Ruim, assim, não só na escrita, mas em tudo. Eu acho que nada nesse livro me agradou necessariamente, apesar do fato de que eu li em 9 horas. Eu literalmente sentei e fiquei 9 horas sem parar lendo até eu acabar. Eu acabei, tipo, umas 3 da manhã. Eu até vi várias resenhas das pessoas que eu acompanho, né, nas bookredes, porque eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível que esse livro é um best-seller, que esse livro virou o top 1 suspense que todo mundo tava falando sobre, o queridinho do BookTok. E assim, vamos ser sinceros aqui, né? Realmente a gente não pode depender de indicação de BookTok pra ter o melhor livro da história da literatura. Porém, eu acabo gostando, assim, de uns livros que ficam famosinhos no BookTok. Só que assim, gente, esse livro, ele é tão problemático em tantos níveis, e não necessariamente dele ser problemático, mas ele tem tantas coisas ali que parece que elas não foram feitas pra serem vistas como um problema. Era mais parte da história. Só que eu li aquilo e eu fiquei, como que isso não é comentado? Como é que as pessoas gostam de um livro que tem isso, sabe? Então vamos lá, começando pela escrita, né, que é o mais básico. Esse foi meu primeiro livro de suspense. Então assim, eu quero levar isso como um ponto, porque eu não tenho muito com o que comparar, além de outros pedaços de mídia que eu consumi nesse gênero. Por exemplo, eu já vi séries e filmes de mistério e de suspense, mas eu não tinha necessariamente lido um livro de suspense. Eu sou do time que acredita que livro é muito mais intenso do que outros formatos de mídia, como o audiovisual, né? Porque eu acho que o livro, ele passa aquela sensação de um jeito muito mais profundo, porque no filme eles dependem, né? Eles têm várias ferramentas pra fazer você sentir o que você sente, sentir a tensão, a música, tudo isso. Só que o livro, você tá na cabeça da pessoa, você sente o que ela sente, sabe? É como se você estivesse fisicamente vivendo aquilo. Então eu acho a experiência de leitura muito mais intensa. Então eu tava com muita expectativa pra ler um suspense, porque eu fiquei, tá, se eu já gosto desse gênero, né, se eu já sinto atenção em filmes e séries, quando eu for ler um livro, vai ser uma coisa que vai me cativar muito. Eu vou estar completamente, assim, imersa naquela história, né? Só que esse livro não podia ser mais longe disso, porque, assim, a escrita, ela é muito rasa, no sentido de, assim, livros fáceis não são necessariamente livros bons de serem lidos. Você lê um livro rápido e ele ser dinâmico, não necessariamente faz com que ele seja um livro bom, e muito menos bem escrito, porque muitas das vezes esses livros têm muito diálogo, tem outras coisas ali que fazem que eles fluem mais, né? Até a questão da escrita ser rasa, porque assim, não tem muito detalhe ali pra você ficar prestando atenção, ou recursos literários e figuras de linguagem ali que fazem você prestar atenção mais nas entrelinhas, sabe? Não tem isso. Então assim, isso acaba fazendo que seja mais dinâmico, você não tem que usar muito o seu cérebro pra pensar no que tá acontecendo, entendeu? O que é uma coisa que eu esperaria que um livro de suspense teria mais, sabe? Eu acho que eu tava esperando com que esse livro me fizesse quase que investigar junto com a personagem. Só que não tem muito disso, porque assim, primeiro que não tem muito o que ser investigado, a história ela já é muito mastigada ali pra você, a autora entrega o plot twist antes de chegar no plot twist. Isso é uma coisa que me incomodou muito, porque você não consegue ter um elemento de surpresa ali, sabe? E não tem muito ali o que analisar, sabe? É uma coisa muito óbvia, muito na cara, sabe? Ela não descreve os momentos de tensão com olhares, ou com alguma coisa que a personagem percebeu ali, algum objeto que é meio estranho, alguma coisa que não tava ali antes e que agora apareceu. Não, é tudo muito na cara. É tipo o jardineiro pegando no braço dela e falando, perigo. Tipo, não tem nada mais óbvio que isso. Ele literalmente, gente, assim, nos primeiros, sei lá, 10%, ele já fala, vai embora. Tipo, foge enquanto dá tempo. E aí a autora espera que a gente acredite que a Millie vai se surpreender ali pelas coisas, né? Que é tudo um mistério. Quando nas primeiras páginas já foi dito explicitamente pra ela que aquilo é uma situação de perigo, que ela tem que fugir. Então, assim, entendeu? Ela fala... Isso é um problema que essa autora, assim, que eu percebi muito nesse livro, é que ela fala muito o que você tem que sentir. Ela não faz você sentir as coisas. Ela fala que você tem que estar com medo, mas ela não faz você sentir a sensação de desconforto. Por exemplo, quando eu li O Retrato de Dorian Gray, foi um livro que ele não é necessariamente de mistério e nem suspense, só que ele é um livro gótico, né, do gênero gótico. E tem vários momentos ali que são bem desconfortáveis, que fazem o leitor sentir o incômodo, e não são através de frases óbvias, de tipo, e aí ele foi lá e fez isso, uau. Não, são coisas assim que tá muito na minúcia do livro, que faz você ficar desconfortável, porque você sente que algo ali não tá certo, sabe? É muito no sentimento que o próprio leitor tem que desenvolver, e não nas palavras que
que o autor diz que ele tem que sentir. Esse livro, o mistério dele, ele não tem muito um desenvolvimento, assim, né? Eu acho que ele é um livro muito linear. Eu acho que ele fica meio que na mesma coisa pelos primeiros 60%, acho que até 70% do livro, até que chega no plot twist que todo mundo já meio que esperava que iria acontecer. E assim, quando chega nesse plot twist, eu fiquei mais assim, tipo, uau, sabe? Eu li aquela frase e eu fiquei tipo, nossa, então é isso mesmo. E aí acabou a tensão, acabou a surpresa. Porque não tinha vários momentos ali que faziam você construir um momento de tensão e a surpresa pra que quando chegasse no clímax do livro e no clímax do plot twist, você tudo se juntasse, todas as peças caíssem no lugar certo, você tivesse o quebra-cabeça ali completo e aí que você olha e fala, ah, tá, entendi. Agora, spoilers, tá? Se você ainda não leu e não quer saber nada, é melhor sair desse vídeo, lê, volta depois que você terminar de ler e aí a gente conversa aqui nos comentários do que vocês acharam. Tem um pouco disso, eu não vou negar. Por exemplo, a questão da Nina, né, ter problemas mentais e tudo aquilo e, tipo, por que ela era daquele jeito, as coisas que ela fazia, isso faz sentido. Isso realmente, quando as peças caíram no lugar e você teve, né, a visão de cima da história toda completa, foi uma coisa que eu fiquei, tipo, interessante, sabe? Foi uma coisa que eu acho que podia ter sido feita de uma maneira muito melhor se a autora tivesse escrito de outra forma. Se o livro tivesse sido editado melhor, se tivesse alguém ali com ela. Quando um livro dessa magnitude é publicado por uma editora, não é só o autor ir lá escrever e publicar. Ele passa por vários estágios, assim, de edição, de reescrita, revisão. Tem muitos estágios ali até chegar no produto final. E no meio desses estágios, eu senti que não teve muita atenção aos detalhes e parece que os editores não forçaram a autora a chegar no potencial máximo dela, sabe? Parece que, tipo, ela apresentou essa história, ela escreveu literalmente o que ela queria ali que acontecesse, mas ela não foi desafiada a enriquecer mais essa história. A escrita, como eu disse, ela é muito literal. E isso me incomoda porque, assim, vários momentos a Millie ficava repetindo o tempo todo. Por exemplo, aconteceu alguma coisa estranha, que ela ficava meio, essa casa aqui é meio esquisita, né? Talvez eu não possa ficar aqui por muito tempo. Então, não era uma coisa que ela via a situação e você sentia o que ela tava sentindo. Era, tipo, aconteceu uma coisa e ela falava literalmente, mas eu não posso voltar pra cadeia, eu preciso ficar aqui. Aí, de novo, acontece outra coisa no próximo capítulo, ela fala a mesma frase, mas eu não posso ir pra cadeia, eu preciso ficar aqui. Então, assim, a gente já entendeu, sabe? Você já disse com todas as palavras isso. Não precisa repetir a mesma frase, sendo que é uma coisa, primeiro, que é muito óbvia, e segundo, que já tá no livro, já foi dita, sabe? Em vez de ficar falando literalmente aquela frase, ela podia usar outros métodos de escrita pra fazer a gente sentir que a Millie não tá confortável em estar ali, mas que ela literalmente não tem outra opção, ela não tem pra onde ir. Podia até ser uma coisa de, tipo, ela pensar em ir embora e ela ter uma reunião lá com a supervisora dela que tá cuidando da questão da prisão condicional dela, né, da liberdade condicional dela. Isso é uma coisa que ali naquela reunião a gente vê que ela realmente não tem pra onde ir, entendeu? Que ela tá procurando outros empregos, mas ela não consegue ser contratada em lugar nenhum. Não é uma coisa que ela tem que necessariamente ficar repetindo a mesma frase. Pode ser uma coisa que, pelas situações da narrativa, a gente entenda como leitor que ela não tem o que fazer, ela não tem pra onde ir. Então, isso é a única solução, entendeu? Deu pra entender de onde que eu tô querendo dizer que a escrita ela é muito literal? Outro exemplo, assim, dessa questão da tensão, né? Que a tensão, ela não é criada, ela é dita, sabe? A autora diz que você tem que estar se sentindo tenso. E nem necessariamente que você tem que sentir aquilo, mas ela fala, tipo, olha, essa é uma situação esquisita, tá? Mas, tipo, cadê a tensão? Cadê o mistério? Cadê o desconforto? Cadê o medo? Entendeu? Por exemplo, aquela cena que a Nina tá tendo uma briga com o Andrew, e aí a Millie escuta, ela vai até lá, e aí a Nina sai do quarto sangrando, né? E assim, gente, é uma coisa que chega até a ser irritante, como a Millie é burra, em muitas vezes, né? Que assim, ela já sabe que a Nina tem um histórico de problemas com a saúde mental dela, ela descobriu um armário cheio de remédio pra esquizofrenia, psicose, tudo que você pode imaginar, tava lá. Aí ela descobriu que a Nina já foi internada num hospital psiquiátrico por 8 meses, então assim, já tá mais que claro que a Nina tem problemas mentais. Isso eu quero deixar com um ponto, porque eu vou voltar nesse ponto mais pra frente com outros tópicos, mas assim, nessa cena, por exemplo, né, a Nina justifica o medo dela pelo Andrew, né, o cara que ela bota no pedestal, ela justifica esse medo por conta dos problemas mentais da Nina. Só que assim, a Nina é descrita como uma mulher baixinha e tal, né, meio até, enfim, não necessariamente frágil, mas, gente, por favor, né, uma briga entre um homem e uma mulher, qual que é a chance que uma mulher vai conseguir ter o poder em cima do cara? Ainda mais que o Andrew é descrito como uma Electrolux de 2 portas. Então, assim, chega a ser até meio patético como ela
ela aborda essa situação, sabe? Porque aí a Nina sai sangrando. A primeira coisa que ela pensa não é se o Angel fez algo com ela. É tipo assim, ai, eu não tô escutando ele. Será que ele morreu? Por favor, né, Emily? Ai, gente, sério. Tipo, eu não consigo passar pano pra isso, sabe? Eu não consigo comprar isso. E nessa cena, que é pra ser uma cena tensa, que por sinal, no trailer, eu senti muito mais tensão em 1 segundo de cena do trailer do que numa cena inteira narrada no livro. É uma cena que é pra ser tensa, ela foi só morna, sabe? Ela foi muito rasa. Foi uma coisa que, assim, a Millie viu a Nina sangrando, aí ela já ficou meio, nossa, estranho. Aí ela fala que parece que a Nina gosta, que ela sentiu que pelo olhar da Nina ela tava gostando do desconforto da Millie, do fato dela achar que ela fez algo com o Angel. Então, só dela falar isso, já meio que dá pra entender que não aconteceu nada. Ela tá meio... Tem uma palavra em inglês que descreve exatamente o que eu tô querendo dizer, mas eu não consigo achar uma descrição em português, que é a palavra amused. Tipo, ela ficou amused pela reação da Millie, sabe? Ela achou até cômico, assim, de certa forma, sabe? Ela achou a situação engraçada, mas de uma forma mais sarcástica, sabe? O fato da Millie achar que ela matou o Angel. E aí depois, né, ela tem esse momento de tensão com a Nina, que elas estão ali no embate, a Millie querendo entrar no quarto e a Nina falando, volta pro seu quarto, isso não é da sua conta, o que é uma coisa também que me irrita, porque a Millie fica se metendo onde ela não é chamada, ela continua se metendo nas questões familiares deles, quando ela não precisa estar lá, e ela tá botando o emprego dela e a liberdade condicional dela em risco por puro nada. Por o quê? Curiosidade? Por que ela vai se meter nessa situação, sabe? É isso que eu não consigo comprar. Mas enfim, aí elas ficam ali naquele embate por, sei lá, uns 3 parágrafos, aí depois a Millie escuta a torneira no banheiro e fica tipo, ah tá, então o Andrew tá vivo. Aí ela volta pro quarto. Era um momento que era pra ser tenso, que era pra gente ficar tipo, o que aconteceu, sabe? Entender o que aconteceu ali, será que é a Nina, será que é o Angel? Mas não, foi muito raso, foi muito rápido, não teve emoção ali envolvida, sabe? Vamos falar então da Millie. Meu Deus do céu, como essa personagem é insuportável. Eu lembro que quando eu tava lendo, ela me passou muito aquela sensação de personagem lá de 2014. Hoje em dia é até um meme, né, uma piada na comunidade literária, como que as meninas, né, as personagens femininas lá da época de 2014 eram descritas, e como elas são irritantes pra gente hoje em dia, né? Que é aquela coisa de, eu sou diferente das outras garotas, porque eu uso calça, eu sou muito diferente, porque eu uso calça. A Millie me passou essa vibe também, só que não necessariamente de um jeito meio pick me. Não dizendo que ela não é, porque ela é sim, e ela, não só pick me, mas ela tem, assim, uma coisa de rivalidade feminina que ela cria que é insuportável. Tava me incomodando muito ao longo da leitura, quase me fez abandonar o livro em 30% por causa disso. Mas não só isso, ela não é uma personagem gostável. E o meu problema com isso é que, assim, existem personagens que eles são feitos pra não serem gostáveis. Por exemplo, vilões que você ama odiar. Eles são cativantes pelo fato de você odiar tanto eles. E é isso que faz um personagem bom. O personagem não tem que ser bom porque ele é uma pessoa boa. Ele tem que ser bom porque ele é bem construído. E a Millie não é bem construída. Ela é uma personagem chata, que não é gostável pelo simples fato dela não ser gostável. Não porque ela é interessante. Assim, não tem nada ali que me fez gostar de estar na cabeça dela enquanto eu tava lendo. Ela não é interessante o suficiente pra ser uma protagonista. Parece que a autora quis criar uma personagem principal que o público fosse torcer pra ela, né? Que o público também tivesse ali no mesmo mistério que ela. Mas não funcionou. Ela é uma personagem muito contraditória. Ela é irritante, ela é desgostável. Assim, as coisas que ela fala e pensa são tão problemáticas. Parece que a autora quer que a gente acredite que a Nina é a vilã. Mas, gente, sinceramente, desde o começo eu gostava da Nina e eu odiava a Millie. Isso eu realmente acho que é culpa da autora, sabe? Do jeito que ela construiu os personagens. Porque ela queria que a gente olhasse pra Nina e ficasse tipo, meu Deus, que mulher maluca. Nossa, ela é a vilã. E coitada da Millie por passar por isso. Só que, assim, o jeito que ela construiu a história faz com que dê a impressão que é completamente o oposto. Que a Millie é a vilã e a Nina é a vítima. Só que o fato da Nina ser a vítima é pra ser o plot twist. Só que não é. Porque desde o começo eu nunca vi a Nina como uma vilã. Porque a Millie, ela tem um trabalho tão bem feito de irritar o leitor e de fazer a gente ficar contra ela na própria história dela, que chega a inverter os próprios papéis ali, sabe? Por exemplo, a questão, né, do casamento ali da Nina com o Angel. A Millie, além dela ficar se metendo onde ela não é chamada, em situações que não são da conta dela, assim, por exemplo, né, essa situação da briga, que ela escutou a briga, ela foi lá se meter, quando no fundo, assim, se ela realmente estivesse olhando pra aquele trabalho como a última chance na vida dela de dar certo, assim, a salvação da vida dela pra ela não
voltar pra cadeia, pra ela não perder a liberdade condicional dela, ela não estaria se colocando em situações onde ela pode ser demitida, onde ela vai criar uma rivalidade ali com a própria chefe dela. Então, assim, eu não consigo comprar que na vida real... Gente, o pior é que é isso. Pra mim, o mais surreal da história não é nem o plot twist do Andrew ser um maluco e ficar com essa tortura psicológica com as duas. É o fato que a Millie, se fosse na vida real, ela nunca agiria do jeito que ela age. Tanto pelo jeito que ela é, né? Tanto pela personagem em si, que a gente vai descobrir mais futuramente, assim, as questões do passado dela, por que ela foi pra cadeia, mas porque ninguém, nem só a Millie, ninguém que tivesse na situação dela, numa liberdade condicional, tendo isso como a última chance dela, ela literalmente não tem nem onde morar. Ninguém iria arriscar o trabalho dessa maneira por pura futricagem, de querer ficar fuxicando na vida dos dois ali e ficar querendo se envolver com o marido de uma mulher casada. O que mais me irritou, gente, é que assim, ela cria a maior rivalidade feminina ao longo do livro e ela arrisca tudo por um homem! Gente do céu! E assim, não é nem como se fosse o amor da vida dela. Ela acabou de conhecer o cara. Ela teve 3 conversas com ele. E nem só isso, né? Como eu disse, mais futuramente a gente vai acabar descobrindo o passado dela, o que deixa isso ainda mais surreal, sabe? Porque alguém que tem aquele histórico nunca colocaria um cara num pedestal, um cara que ela acabou de conhecer. Mas a gente já vai chegar lá. Outra coisa que me tirou do sério, gente. Eu não vou nem entrar em muito detalhe na questão da traição, porque assim, sinceramente, eu sinto que eu nem preciso. Eu sinto que isso é, tipo, senso comum, como isso é errado, né? Como essa situação toda não é justificável, independente do que tivesse acontecido no livro. Muito menos pelo jeito que foi construído. Porque assim, eu não sei se foi a intenção da autora fazer a gente torcer por ela e pelo Andrew, dela, tipo, sabe? Dela tá certa nessa situação. Porque assim, gente, a bateria da minha câmera acabou, então teve uma pausa aí, mas voltando pra discussão. Então, eu sei que traição é um tema muito controverso e que cada pessoa tem uma opinião e cada pessoa considera uma coisa traição, outra pessoa considera isso que não é traição, enfim. A gente pode concordar que o que aconteceu no livro realmente foi traição, né? Ponto. Sim, tipo, tem traição às vezes é meio interpretativo, mas nesse caso não foi nada interpretativo. Porém, também tem a questão de justificar a traição. Eu, particularmente, acho que nem tudo é preto no branco e que tudo, né, tudo tem um espaço cinza ali que tem que ser considerado. Eu penso muito na letra da música Ivy, da Taylor, porque naquela situação é uma situação onde você vê uma situação de traição, sabe? Você simpatiza com a pessoa que tá traindo na história. Então, eu acho que assim, tendo essa perspectiva, né, sabendo que tem ali um espaço cinza em todas as situações, eu não acho nenhum motivo pra justificar essa traição que aconteceu nesse livro. Ainda mais por tudo o que aconteceu, sabe? Nessa situação, a pessoa que realmente tá errada é o Andrew. Isso é fato. A Millie não tinha nenhuma responsabilidade com a Nina. Só que, né, gente, é uma coisa de caráter. Você pode não estar quebrando nada com ninguém, que nem, por exemplo, o Andrew tá traindo ativamente a mulher e a Nina foi, tipo, só meio que um meio que ele fez isso. A Nina não, é a Millie. Só que, gente, é caráter, sabe? Eu acho que é simples e, enfim, se eu tivesse um namorado e ele me traísse, eu não iria culpar a mulher, eu iria culpar ele. Só que isso não apaga o fato de que a mulher que traiu com ele, né, a partir do momento que ela sabe que a pessoa tem um namorado, faz com que ela também seja uma pessoa com falta de caráter, certo? E nessa situação, é óbvio que foi isso que aconteceu, sabe? A Millie, não é nem que ela ficou com um cara casado, é que ela sabe de todo o contexto pessoal e familiar da Nina. Por isso que eu acho que esse plot da Nina ser a vilã não cola. Não cola. Porque ela não foi construída de maneira nenhuma, nem desde o começo do livro, pra ser essa vilã, sabe? Essa mulher maluca que a Millie acha que ela é. Por exemplo, se ela fosse uma Carminha da vida, né, que maltrata os funcionários, que ativamente faz coisas ruins pras pessoas, é uma coisa. Só que a Nina, ela tem problemas psicológicos. Ela toma remédio. Ela foi internada por 8 meses num hospital psiquiátrico. Ela claramente não tá bem. Eu não consigo ver isso como algo justificável pra Nina ou pra Millie ver isso e ficar, nossa, não, vou dormir com o marido dela. Não, ela não merece o Andrew porque ela tem problemas psicológicos. Assim, toda a vilanidade da Nina é o fato dela, né, assim, ela é uma rica mimada, né, ela age como uma rica fútil e que se vê acima dos outros por causa de dinheiro, por causa de status. E assim, as coisas ruins que ela faz com a Millie é ficar mudando de
opinião. Tipo assim, ai, ela é uma grande vilã, ela é maluca, porque ela falou pra Millie buscar a filha na escola, mas na verdade a amiga dela que ia buscar ela na escola e ela foi lá à toa. Tipo, isso é o grande mal da Nina, sabe? É isso, ela é uma grande vilã, porque ela mudou de opinião. Ai, gente. Então eu não consigo comprar esse plot, sabe? E assim, desde o começo, até antes da gente descobrir os problemas psicológicos da Nina, que na verdade ela não tem nada disso, né? Depois a gente descobre de novo, mas enfim. Até aí a gente acha que ela tem. Antes mesmo da gente descobrir isso, eu já logo de cara eu fiquei, cara, eu acho que ela tem bipolaridade. Tipo, eu acho que ela realmente tem algum transtorno psicológico que faz ela agir desse jeito. Mas em nenhum momento eu fiquei, tipo, não, porque ela é maluca. Não, porque ela é ruim e tá, sabe, fazendo isso com a Millie de propósito. Não, porque não foi construído dessa maneira, sabe? Não tem nada ali que me fez acreditar que ela era maluca à toa, sabe? Ela até é construída pra ser meio desgostável, né? Pra ser uma mulher que a gente fica, nossa, não sei o quê. Só que eu acho que isso é o grande ponto do livro. E uma coisa que me incomodou. Parece que a autora, ela tem essa coisa de rivalidade feminina. E eu tenho uma visão muito diferente disso. Por exemplo, eu vi a Millie e a Nina, e assim, eu não conseguia enxergar a Nina pelos olhos da Millie, mesmo estando na cabeça dela, literalmente. Mesmo aquela história ser contada em primeira pessoa. Eu não conseguia ver a Nina como essa grande vilã, só porque ela, sabe, era fútil e mimada e não sei o que. Então, assim, parece que é bem aquela questão de se fosse um personagem masculino, ele seria endeusado. Por ser uma mulher, ela é taxada como louca. Então, assim, isso pra mim é uma coisa que já envelheceu que nem leite, sabe? Que já é 2025 e esse livro foi publicado, se não me engano, em 2023. Então é uma narrativa que a gente já tinha que ter superado. Já tinha que acabar, sabe? Essa história de botar a mulher como maluca, independente do fato da personalidade dela. Tem mulher que a gente realmente não gosta. E tudo bem, mas assim, ficar alimentando essa narrativa, pra mim não funciona, sabe? O que mais me incomodou é que primeiros 60% do livro, pra mim foi uma tortura psicológica, porque eu tava lendo ali um livro só de rivalidade feminina. Em vez de ser um mistério, foi um livro só de como a Millie odeia a Nina. E não porque a Nina é uma pessoa ruim, mas porque, tipo, ai, eu sou melhor que ela, porque o Andrew não merece isso, porque a Nina não merece o Andrew, porque eu posso ser melhor pra ele, porque ele, não sei, sabe assim, tipo, gente, eu não tava aguentando mais, tava insuportável, sabe? Essa coisa das mulheres, dela querer se botar em cima da Nina só por causa disso. E assim, falando na questão de vilã da história, pra mim, a vilã da história não é a pessoa que tem problemas psicológicos e que tá passando por um momento difícil, uma recaída, e tá, né, botando isso pra fora por trás das atitudes dela. Pra mim, a vilã é a pessoa que vê isso acontecendo, tendo plena consciência do histórico de saúde mental da outra pessoa e vê isso como uma oportunidade de roubar o marido da outra. E justifica isso, entendeu? Assim, a Millie usou a saúde... Gente, vocês estão entendendo como isso é problemático? A Millie usou a saúde mental da Nina como um motivo pro Andrew terminar com ela. E não só isso, mas ela usou a infertilidade da Nina como motivo do Andrew escolher a Millie. A Millie ficava falando que, assim, sabe, ela passava essa sensação de o fato dela poder engravidar é o motivo que o Andrew tem que largar a família porque ela pode dar um filho pra ele. Sabe, largar a esposa de 8 anos dele, que tem problemas psicológicos e tá passando por infertilidade, que ela também tá sofrendo, né? Ela também queria o filho, até onde a gente sabe. E aí ele tem que largar tudo isso porque a Millie, Alecrim Dourado, pode dar um filho pra ele. Sendo que ele é, sim, o pai de família. A filha, né, a filha da Nina não é filha biológica dele. Mas, gente, ele criou a garota. Então, assim, ela fica justificando destruir uma família e fazer ele abandonar a esposa e a filha, porque ela não gosta das duas. E assim, pelo fato de que ela tem problemas psicológicos e infertilidade. E ele merece mais, sabe? E ela pode dar o que ele merece. Meu Deus, a gente tava assim... Eu tava me contorcendo lendo isso. Vocês conseguem entender o porquê que eu falo que a Millie é tão insuportável, que ela não é uma personagem que é desgostável por ela ser interessante, é porque ela só é mau caráter. Ela é chata. E além dela ser chata, ela tem essas atitudes que não tem como defender. E eu não consigo ver isso como algo intencional. Eu não consigo... É isso que me incomoda, essa rivalidade feminina. Porque parece que a autora quer que a gente defenda a Millie. Parece que ela quer que a gente olhe e fale, não, é isso mesmo. Não, o Andrew merece mais, tadinho. Tadinho do Andrew. Nossa, como isso me incomodou. E assim, eu não conheço a autora, então eu não posso dizer com certeza. Mas me passa muito essa sensação de uma mulher que, assim, sabe, que ela... Parece que o plot dela é criar rivalidade feminina. É isso, sabe? Parece que esse é o plot. E eu só não consigo defender isso em 2025. Não tem nenhuma justificativa temporal pra isso. Não foi escrito em, sei lá, 2013. Não, foi escrito agora. Então, pra mim, isso não passa. Não passa
passo pano pra isso. É por isso que eu também acho que foi intencional, assim, essa questão da Millie, sabe? Que não foi uma coisa de... Que é tipo assim, que é pra gente torcer pra ela, sabe? Porque aí, sei lá, a Nina descobriu a traição, a Millie sabe que ela sabe, ela não disse que ela sabe, mas ela sabe que ela sabe, tipo, tá bem claro que ela sabe da traição. E aí, a Millie fala que ela foi no mercado, e aí a Nina fica fazendo ela comprar coisa e, tipo, escolher tal tipo de pão. Aí ela fala de um jeito que é tipo, ela tá me fazendo ficar aqui no mercado mais tempo de propósito. Aí ela fala disso como se fosse, nossa, gente, coitada de mim, que eu tô tendo que escolher o pão que a Nina quer. Tadinha de mim, que, né, dormiu com um cara casado. Tadinha, nossa, eu sou a rainha da coitadolândia. Entendeu? Ela fica se vitimizando tanto quando ela foi a pessoa que dormiu com o marido da outra. Meu Deus do céu! E, gente, falando do Andrew agora, realmente, assim, pra mim tava muito claro que ele era o vilão desde o começo. Assim, não tem... Eu acho que é até meio ridículo como que a Millie caiu tão fácil no papo dele, porque não querendo me botar acima da situação, porque, assim, manipulação é uma coisa que, às vezes, a pessoa não tá nem no controle ali da própria reação emocional que ela vai ter, né? Mas, cara, nossa, o cara era perfeito, né? Não tem um defeito. E, assim, o que mais me incomodou nisso foi o histórico da Millie. Mas a gente já vai chegar lá, falando do Andrew, né? Desde o começo eu já fiquei, ai, tá, o cara perfeito demais, como que é o ditado? Quando a esmola é boa demais, o santo desconfia, sabe? É um pouco disso, entendeu? Isso também me irrita, porque, assim, numa situação dessas, se você tem que demonizar tanto uma mulher e o cara é tão endeusado, né? Ele é tão perfeito. Ai, de novo, né? A questão da Millie, de como ela me incomoda, dessa questão da rivalidade feminina, de tipo, o cara é um deus e a esposa é a maluca, sabe? Então isso também, já logo de cara eu já fiquei, tipo, tá, o cara é o vilão, porque não é possível, sabe? Uma mulher não é maluca desse nível à toa. E assim, pra mim, o momento que eu percebi isso foi na hora que ele falou que eles estavam jantando, né? Ele e a Millie estavam jantando e ele falou como a Nina não é mais a mulher que ela era antes. Que antes ela era trabalhadora e trabalhava 2 empregos, era uma mãe solteira. E ele fala isso como se fosse algo super admirável. E que agora que ela tá vivendo uma vida confortável, agora ela não é mais que nem antes. Ai, como esse discurso me irrita. Sabe, parece que a mulher tem que sofrer pra valer algo, né? Na visão do homem. Nossa, ela tem que estar na merda pra ela poder ter mérito. Quando ela finalmente tá numa situação que ela não precisa ficar gastando todo segundo da vida dela pra estar trabalhando 2 empregos com uma filha sozinha, quando ela não tá mais nessa situação, aí, nossa, ela tá desleixada, ela tá largada, ela é mimada, ela é mesquinha, sabe? Ai, sério, esse discurso também me tira do sério. E aí, na hora que ele falou isso, eu fiquei, tá bom, já entendi. Pode acabar a história aí. Ele, né, é o vilão, ele só tá com a... Gostou da Nina porque ela era uma coitada, ele se viu como herói. Agora que ela deixou de estar numa situação vulnerável e financeiramente instável, agora ele vê uma outra menina que tá na mesma situação, financeiramente vulnerável e dependendo dele, aí ele quer a outra. Ai, tipo assim, é muito clichê demais, é muito óbvio demais. E assim, gente, até essa questão da Millie ser o tipo de mulher que fica rivalizando outras mulheres, pra mim é uma coisa muito clara, porque assim, ela fica colocando a Nina como a grande vilã do casamento e dessa situação toda. E aí ela vai lá e fica dando todas as desculpas possíveis pra um cara que acabou de trair a própria mulher. Se tem uma coisa que define caráter, pra mim é isso, sabe? Então ele fez isso e mesmo assim ela fica endeusando ele. Mesmo assim ele não faz nada de errado, ele é um anjo. E aí ela se apaixona por ele, depois de tudo isso. Depois de, o quê? 3 conversas e uma interação mais séria? Tipo assim, eles conversavam de passagem na casa, foram lá no show da Broadway, dormiram juntos. E aí agora ela tá completamente apaixonada. Quer largar tudo por ele, quer, né, arriscar a liberdade condicional por ele, quer arriscar o emprego por ele. E agora vamos entrar no assunto do passado dela, porque isso pra mim é o que mais confirma que nada disso faz sentido. Porque além de tudo isso que eu já disse, a gente acaba descobrindo que ela foi pra cadeia porque uma amiga dela tava sendo abusada por um outro menino. E aí ela, né, como uma forma de conseguir impedir o abuso, ela diz, né, no livro que ela não teria como fisicamente fazer algo contra ele. Assim, tipo, ela não conseguia tirar ele de cima da amiga, nem com a amiga ajudando. O que pra mim confirma que, assim, o fato dela ficar achando que a Nina tá matando o Andrew já não faz muito sentido, porque ela já tem essa cabeça de que num confronto físico a mulher vai estar em desvantagem. Então, entendeu? Já é contraditório aqui. Aí ela pega se não me engano, era tipo aquelas coisas de apoio a papel, sabe? Peso de papel. Ela pega isso e ela fica batendo no menino até que ele morra. E aí ela vai pra cadeia por homicídio. E aí, além disso, a gente descobre que a Millie já tem um histórico de comportamento
de tipo adolescente delinquente já há muitos anos, né? E todos esses comportamentos são fruto de situações e interações com homens onde ela saiu como uma vítima, né? Onde ela tava numa situação de desvantagem, de poder, de fisicamente, do que fosse. Por exemplo, o professor que, se eu não me lembro, ele tentou mexer com ela pra ela conseguir uma nota maior, ela foi lá e, tipo, estourou a roda do carro dele. Enfim, são várias coisas que aconteceram com ela, coisas negativas de homens fazendo algo contra ela, que aí ela teve atitudes e respostas delinquentes, né, entre aspas, porque foram respostas de defesa ali, que acabou fazendo com que ela fosse vista como essa grande adolescente delinquente, mas no fundo ela tava só se defendendo contra homens que estavam tentando tomar vantagem sobre ela. E aí, assim, gente, né, vou falar com as mulheres, principalmente aqui nesse vídeo. Todas nós, se não nós mesmas, passamos por coisas e conhecemos pessoas que passaram por situações com homens onde a gente consegue se identificar com a Millie nesse caso, né? Que a gente já teve em situações de desvantagem, de abuso, de assédio, seja o que for. Eu consigo falar, assim, de experiência própria e experiência de todas as minhas amigas que já passaram por isso, que nós todas criamos uma espécie de escudo pra lidar com homens, né? Que a nossa primeira reação com um homem nunca vai ser uma coisa positiva. É sempre uma coisa que a gente vai ter 5 pés atrás. E a primeira reação que a gente vai ter já vai ser de suspeita. Já vai ser de, né, ficar apreensiva naquela situação. Isso acaba sendo uma reação natural que a gente acaba desenvolvendo, certo? E agora eu não consigo comprar como uma mulher que teve um histórico tão extenso de situações negativas com homens, uma mulher que, na primeira oportunidade de endeusar um cara e botar ele no pedestal, acaba fazendo isso. Sendo que ela tem todo esse histórico, não dá pra acreditar, sabe? Que assim, ela se entrega tanto pra ele, sem nenhuma suspeita, sem dúvida dele, sabe? Sendo que, assim, não querendo comparar maçãs com laranjas, eu vejo como, assim, pessoas que defendem tanto o homem e, né, colocam ele no pedestal e falam que ele não pode ter feito nada de errado, já tem essa predisposição a defender cegamente uma pessoa, um homem, pra mim, ela tá já ali um passo de defender o abusador, entendeu? De ver uma situação de assédio e botar a culpa na roupa da mulher, em vez de achar que o cara realmente é um abusador. E assim, ela viu a amiga sendo abusada, e a primeira reação dela não foi, ai, mas que roupa que ela tava usando? Não, foi, eu vou defender minha amiga. Aí ela vai lá, essa mesma pessoa que foi pra cadeia por isso, vai lá ver essa situação desse casamento, onde uma mulher tava tendo problemas psicológicos e extravasando através das atitudes dela, vê isso e endeusa o cara. Fala que ele não fez nada de errado, que a culpa inteira é da mulher, e que ele é um deus, e que ele é perfeito, e que ele não faz nada de errado, e que defende todas as atitudes dele, mesmo ele fazendo coisas erradas na frente dela, nos olhos dela, com ela. É muito contraditório. E não é uma contradição humana, que, né, todos nós nos contradizemos muitas das vezes. A gente é humano, a gente erra. É uma contradição que vai contra a personalidade dela, sabe? Contra ela como pessoa, contra os princípios dela, contra o fato de que ela foi pra cadeia por isso. Aí depois o livro termina com ela, né, dando a entender que ela vai virar a justiceira das mulheres, que agora ela vai batalhar contra os homens, maridos abusivos, e vai pra casa das outras mulheres ser empregada pra ser a justiceira. Ai, gente, eu só não compro isso, sabe? Porque a história inteira se contradiz, a história inteira prova que ela não é essa pessoa. Enfim, finalizando o plot da Millie aqui, porque pra mim eu não tenho mais o que dizer, a não ser o fato de que, de tudo que eu já disse, né? Que ela é uma personagem completamente contraditória e que ela é muito enraizada na rivalidade feminina, sendo que ela é pra ser o oposto disso. Então isso me incomodou demais. Agora falando do plot twist, que eu acho que é a única parte legal, assim, da história, né? Eu achei legal o final, aquela parte onde a Millie acaba trancando o Andrew no quarto. O único ponto que eu tenho disso é que eu acho que, como o resto do livro inteiro, né, podia ter sido feito de uma maneira mais interessante. Se o livro tivesse sido criado de uma forma mais tensa, sabe, fazendo com que a própria Millie tivesse no precipício da loucura ali, eu acho que o que aconteceu no final seria muito mais interessante e faria muito mais sentido, porque ela não é uma grande sociopata onde ela comete todos esses crimes a sangue frio. A história dela é contada de um jeito que ela, né, o homicídio foi um homicídio culposo, onde ela tava numa situação que ela tinha que defender a amiga dela. Não foi nada a sangue frio, sabe? Só que aí essa situação que acontece no final, onde ele trancou ela no quarto, ela ficou acho que um dia no quarto, se não me engano, depois ela consegue sair e trancar ele, foi muito conveniente, digamos. Eu acho que isso é um problema do
livro também. Tudo acontece muito na conveniência. As coisas não são ações e consequências das circunstâncias do livro. Elas são colocadas muito estrategicamente ali pra que funcionem com a história num geral. Então, assim, até o policial no final, que coincidentemente era o pai da ex do Andrew, que também sofreu com ele, aí ele foi lá e passou pano pra Nina. É muita coincidência, gente. Qual a chance daquele cara, sabe, de mais de 8 anos atrás, o pai da menina tá lá, naquela situação, naquela cidade, naquele evento. Então, assim, é muita coincidência. E eu acho que esse final da Millie também foi um pouco assim, porque se ele tivesse sido trabalhado, seria incrível, sabe? Se a Nina tivesse tido um surto psicótico... A Nina não, a Millie, né? Se a Millie tivesse tido um surto psicótico, onde ela tava, assim, numa paranoia extrema, onde ela trancou o Andrew lá e ela não conseguia tirar ele de lá porque ela tava paranoica que ela ia voltar pro quarto, ele ia fazer alguma coisa com ela, e aí ela só deixou ele lá. Seria muito mais interessante do que essa coisa dela ser a justiceira, sabe, buscando vingança e tal. Porque pra mim, na minha visão, faria muito mais sentido a Nina ter essa reação do que a Millie. Porque a Nina passou por 8 anos de abuso e mesmo assim ela não chegou tipo, o ponto de virar o gatilho e entrar em loucura total. Mas a Millie, em um dia, chegou nisso, sabe? E a Nina fica falando, não, porque ela é uma criminosa, porque não sei o que, ela já matou. E, gente, isso não justifica. Sabe? Foi homicídio culposo, como eu disse. A Nina, a Millie tinha 17 anos. Era uma situação completamente diferente. Ela não é essa grande assassina, sabe? E aí o livro quer que a gente acredite que ela vira essa assassina de aluguel. Quando ela é só uma menina que vai pra cadeia por tipo, defesa própria e defendendo a amiga. Não querendo justificar homicídio, tá, gente? Mas eu tô falando que, assim, as situações não são como... Novamente, né? As coisas não são preto no branco. Então eu não compro isso. Eu não consigo comprar esse plot, porque não faz sentido, entendeu? E aí depois também no final a mãe do Andrew fala pra Nina, porque quando ele era criança e não escovava o dente, eu falava que ele não merecia ter dente, porque você tem que dar valor, não sei o quê. Então a gente vê que essas atitudes do Andrew, né, vêm de um trauma familiar. Mas isso foi jogado tão ali, tipo, a autora jogou esse plot ali e é isso aí. Nas últimas 5 páginas do livro a gente descobriu isso. Pra quê? Se ela não vai trabalhar isso, pra quê? Foi tipo um choque, né, de nossa, então realmente, primeiro, ela sabe que foi a Nina, o que, né, a Nina planejou. E segundo, todo essa maluquice, né, esse abuso do Andrew vem da mãe. Só que esse diálogo, essa cena não caiu bem. É interessante, eu achei legal essa premissa, só que ela não foi trabalhada de um jeito válido ali, não foi escrita de um jeito bom e não cai bem, não se encaixa. Então é isso, gente. Eu não sei nem se eu falei necessariamente tudo que eu queria falar, mas eu acho que a essência do meu sentimento pelo livro e pela leitura tá aqui, sabe? Eu acho que não é um livro que eu recomendaria. Eu acho que tem muita coisa ali que me incomodou muito, além da escrita, né, na história em si, nas personagens. A Nina, pra mim, eu defendo ela com unhas e dentes, porque ela não fez nada de errado na minha visão. Pra mim, nossa, eu passo todos os panos pra ela. Agora, de resto, gente, só não dá. A escrita não foi boa, o plot não foi bem trabalhado, a questão de rivalidade feminina, pra mim, não desceu. E as reviravoltas e os plot twists não me atingiram da maneira que eu queria que eles tivessem me atingido, porque eles não foram desenvolvidos. Eles foram, como eu disse, estrategicamente colocados ali por pura coincidência dos eventos, sabe? Então não me pareceu natural. Mas é isso, essa é a minha resenha de A Empregada, o grande queridinho da internet no momento. Me fala o que vocês acharam, quero muito ver a opinião de vocês também, porque eu acho legal discutir e debater, assim, outros pontos. Talvez eu esteja com uma primeira impressão negativa e acabei tendo essas reações mais intensas negativamente sobre o livro, mas não sei, talvez alguém que amou mude um pouco a minha perspectiva. Eu acho que não vai mudar 100% como eu me sinto com o livro, porque pra mim, assim, são vários tópicos que, juntando, né, vira esse grande bololô de, tipo, de incômodo que eu tive, mas talvez eu mude minha perspectiva em algum ponto ou outro. No final, eu acabei dando 2 estrelas, o que eu acho que é generoso da reação que eu tive. Eu dei 2 estrelas porque, querendo ou não, foi um livro que me manteve presa, sabe? Nem que fosse só por pura curiosidade e não pela narrativa, mas me manteve presa ali. Os plot twists eu acho que foram interessantes, talvez se eles tivessem sido trabalhados de outra maneira, eu teria gostado ainda mais. Então, tem algum mérito ali, sabe? Mas eu não gostei. Então, digam o que vocês acharam, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E é isso.